Olá, queridos irmãos e irmãs que estão animados, querendo saber mais sobre o livro Atos dos Apóstolos. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Mauro Vilas Boas, pertenço à Aliança da Fraternidade, que é uma associação universalista, mas que segue o Espiritismo, né? E o professor Leonardo Carneiro e eu apresentamos essa proposta de estudo desse livro, Atos dos Apóstolos, tendo em vista que é um livro muito pouco estudado, né? Eu diria que não é estudado nos centros espíritas, é muito pouco estudado nas diversas denominações cristãs de um modo geral, né? Acredito que só mais os irmãos pentecostais, porque justamente o pentecostalismo e o neopentecostalismo é que são baseados mais nos Atos dos Apóstolos, tá? Então, esse livro, ele conta o que aconteceu com os apóstolos depois que o Cristo morreu. Ele vem depois do quarto evangelho, tá? Todavia, sabemos que os livros do Novo Testamento, eles estão encadeados numa ordem, digamos, didática, né? E não na ordem que eles foram escritos. Esse livro, para vocês terem uma ideia, esse livro Atos dos Apóstolos, ele foi escrito antes ou concomitante com alguns evangelhos, né? Então, assim, Cristo morreu, subiu, e aí vocês vão ver o que acontece logo em seguida, porque é narrado no capítulo 1 e 2 do Atos dos Apóstolos, e a partir dali começaram os apóstolos, né, se espalharam pelo mundo para divulgar a palavra, mas não tinha nada escrito. Por isso que era muito importante os apóstolos, quando Cristo selecionou. Então, eles eram os livros, era um testemunho. Eles davam testemunho daquela boa nova. Mas não tinha como eles deixarem material para os convertidos, recém-convertidos, estudarem. Você olha que mundo. Então, a gente vai tomando contato com essa história, né, dos apóstolos e do cristianismo nos seus primeiros anos de vida. Eu digo primeiros anos de vida depois que o Cristo retorna à pátria espiritual, retorna definitivamente. Porque aí ele ainda permanece por aqui em espírito, fiz até um curso, né? Ministrou um curso aos apóstolos. Então é isso que a gente vai ver agora no capítulo 1, sabendo que esse livro, esse nome, Atos dos Apóstolos, é um nome posterior ao livro, né? Que é um nome que era comum na época. Você poderia escrever Atos de Pedro, ou então um livro de Atos da cidade de Roma, ou Atos de uma determinada dos Sumérios. Então você escrevia, eram livros que relatavam assuntos, atos de alguma etnia, de uma pessoa ou de uma cidade. E aí houve por bem nomear o livro de Atos dos Apóstolos, embora vocês não verão atos de todos os apóstolos, tá? Veremos principalmente no início, Pedro, João, Filipe e tem um pouco de Tomé, né? Mas ele, naquela passagem, é mais desses apóstolos que já eram mais citados, e depois, a partir do capítulo 13, nós vamos ver toda a importância de Paulo, que aí começam as viagens de Paulo, e é quando o cristianismo sai das lides judaicas, né? Porque ele em princípio, o Cristo é o Filho de Deus prometido para o povo judeu. Mas aí o povo judeu não quis saber dele, aí veio a segunda parte, quando então o Cristo, se bem que quando o Cristo se apresenta, ele já se apresenta para todo mundo. Ele diz que todo mundo é filho de Deus, que ele veio para todo mundo. Mas ele começava se apresentando nas sinagogas.
Aí depois ele era banido, aí ele ia pregar lá nas periferias das cidades, e aí era para todo mundo, quem tinha religião, quem não tinha. Então a gente vai ver como é importante esses primeiros momentos do cristianismo, né? Como os apóstolos se portaram, porque os apóstolos, eles não eram santos. Na época de Jesus, quando Jesus escolheu, ele escolheu segundo a ânima interna de cada um, a evolução em termos de sentimento. Mas eles não eram santos, eles não estavam prontos. E aí eles percorrem 3 anos do apostolado de Jesus, vendo Jesus pregar, vendo as propostas que eram colocadas, né, tanto de pegadinhas, né, dos fariseus, quanto também do que era requisitado, que a população requisitava do Cristo, e eles foram ouvindo o que ele falava, como ele ponderava, as parábolas, e aquilo foi, na realidade, um curso de 3 anos. Só que ao final do curso de 3 anos, eles não estavam convertidos. Não é? Pasmem, muitas pessoas. Entende? Eles eram apóstolos, sim, tinham todo o fervor. O que Pedro fala? Não, Jesus, morreremos por ti. Estamos dispostos a morrer por ti. Imagina, esse era o mais convertido, hein? Agora você imagina que devia ter gente pensando lá, é mesmo? Será que eu vou morrer? Estou falando dos 12. E aí o Pedro, logo depois que ele fala isso, é quando Cristo fala: Pedro, Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes antes do galo cantar. E aí tem aquela situação que ele nega, né, lá na casa do sumo sacerdote. Ele nega 3 vezes, e quando ele nega a terceira vez e o galo canta, aí ele cai num choro compulsivo. Por quê? Porque ele sabe que ele falhou, que ele não manteve. Mas aí estava tudo perdido? Não, porque eles eram apenas homens querendo acertar. Eles eram homens querendo serem melhores a cada dia, assim como nós. Claro, eles estavam um pouco mais adiantados emocionalmente. Então você vê que a razão não tem a ver com a sua ânima interna e o estado do seu espírito. Porque eles lá naquela época já tinham a amplitude, né, a altura de poder seguir Jesus. E aqui no Atos dos Apóstolos número 1, eles começam, é o Lucas, né? O Lucas é conclamado a escrever esse livro, Atos dos Apóstolos, e que são o que os apóstolos fizeram logo depois que o Cristo morreu. Então aqui nos primeiros versículos, né, ele diz que é ele mesmo, ele faz uma sinalização iniciática, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Está se referindo ao Evangelho que ele escreveu. Mas o Lucas não foi apóstolo, né? O Lucas, o Paulo vai encontrar ele lá na Macedônia e vai pedir para ele escrever. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Está falando de Jesus, né? Que ele falou, que escreveu um livro anterior a respeito de tudo que começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado ao céu. E aí, versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. Então é isso que é o Pentecoste, que é realmente o momento mais importante da igreja. Por quê?
Primeiro esclarecendo e lembrando, nós somos espíritas e o espiritismo é uma das denominações cristãs. Na realidade, nós somos cristãos espíritas, né? A gente entende toda a Boa Nova, o Evangelho do Cristo, sob um olhar espírita. Que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Vou começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos sob uma visão espírita. Então, o Cristo apareceu para eles, porque o Cristo pediu para que eles todos ficassem reunidos depois da morte dele, até porque poderia acontecer outras coisas. Os soldados estavam lá, né, andando para cima e para baixo. Já não houve nenhuma insurreição durante a crucificação, porque o Cristo, antes do Cristo morrer, ele fez essas instruções, tá? Não está nos evangelhos, mas tem a indicação, né? Porque o Pedro, na casa, dentro da casa do sumo sacerdote, já tinha arrancado a orelha de um guarda com a espada. Aí o Cristo teve que ir lá, botou a orelha no lugar. Ai, Pedro, não faz isso, não foi isso que eu te ensinei. E ali tem uma indicação, tem várias indicações no Evangelho de João, principalmente, de que houve esse curso, né, de instrução do Cristo para que eles não revidassem, não fizessem um motim lá na hora que o Cristo estava sendo crucificado. Eles poderiam, por exemplo, raptar o Cristo na hora que o Cristo estava carregando a cruz lá para o monte, né? E eles sumiram. Eles sumiram, mas não foi um ato de covardia, não. Tinha muito medo também, claro. Como eu estou falando, eles não eram santos ainda. E aí eles ficaram escondidinhos junto com Maria. José já tinha morrido há muito tempo. Junto com Maria Madalena era muito seguidor, tá? Assim, a maioria das pessoas já acham que eram só 12. Não, tinha uma comunidade boa aí, tá? Porque eram os 12, mais os parentes dos 12, mais os parentes de Cristo que acreditavam nele. Parentes era aquele bando de primo que ele tinha lá em Nazaré. Nazaré era uma comunidade que todo mundo era parente de Cristo. Entendeu? Todo mundo era primo de Cristo em algum grau. Inclusive, pela tradição, o primo, que é o primo de primeiro grau, era irmão. Então, quando fala os irmãos de Cristo, são os primos de primeiro grau, tá? E aí, tanto é que a gente recebe esse legado até hoje a gente fala, fulano é primo irmão, que é para dizer que é o primo de primeiro grau. Então, isso eu não estou inventando, isso não é uma coisa que inventaram depois para justificar que, Maria teve mais filhos. E tem os irmãos de Cristo que eram filhos do primeiro casamento de José. Então, isso aí é bem estudado. Estão estudando isso há 2000 anos, né? Não é agora que... E aí, ele fala, depois do seu sofrimento, se apresentou 40 dias. Aí eu falo isso às vezes, olha, a maioria dos católicos não sabe disso. Fica com cara de surpresa. Que Cristo depois... Porque, olha só, todo mundo nasceu. Todo mundo acha que o catolicismo, a data máxima é 25 de dezembro. Não é. Porque todo mundo nasceu. Você nasceu, eu nasci, o outro nasceu. Né? Os Césares, Herodes nasceu. Todo mundo viveu. Aí tem a história. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Quem é o único que voltou? Entende o que o Cristo veio trazer? Ele veio trazer essa sapiência. Gente, tem um outro mundo. A vida real é lá do outro lado. Meu reino não é desse mundo. Mas ele falava isso, os apóstolos ficavam ouvindo. Será que é uma parábola? E isso daí era diretamente, não era para ficar interpretando, achando que era uma outra coisa. Então, ele vem e aparece, ele precisa disso. Por isso que ele vem 40 dias. Você sabe por quê? Porque se viesse um dia só, passado 10 anos, assim, será que a gente viu mesmo? Não sei. Aí o pessoal que estava lá, que viu, ia morrer. Ia fazer o quê? Não tinha nada escrito, não tinha fotografia. Então Jesus vem 40 dias, aparece entre eles e come com eles.
para mostrar que existia uma outra realidade, que ele estava vivo num outro lugar, né? Então, aí eu acho engraçado aqueles espíritas que ficam discutindo, e discutem mesmo, até brigam, do corpo fluídico de Jesus. Aí aparece metade, não, porque aquilo ali não pode ser uma emanação fluídica, não era sólido, não era material. Aí vem os outros e dizem, não, o corpo era verdadeiro, aí brigam, né? Brigam. Aí, porque aquilo não podia ser. Aí, gente, vamos enfiar a viola no saco, que a gente não sabe nada, porque isso é uma outra física. Essa física aí do corpo fluídico de Jesus é uma outra física. Porque o pessoal que diz, não, ele era etéreo, que ele não pode ser. Assim, gente, o que Deus e Cristo fazem não é essa física que a gente estuda. A gente está prestes a fazer um salto, que começa com esse negócio de quântico, né? A gente vai fazer, é uma física quântica, que não é essa que está aqui agora. Né? Aí a pessoa fica lá discutindo, e aí eu fico vendo assim, o pessoal que diz, não, esse negócio era um corpo, né, fluídico, mas a gente está discutindo o quê? Era fluídico, mas era palpável. Os soldados todos pegaram Cristo, cravaram prego na mão, puseram ele lá na cruz, aí depois que morreu, foi lá o cara pediu o corpo, aí leva o corpo lá para... Até o corpo sumir, muita gente tocou nesse corpo. Aí para ferrar com a cabeça desse povo que gosta de discutir isso, aí olha só, Tomé fala, não, eu só acredito quando eu enfiar meu dedinho dentro do buraco da chaga. Aí o Cristo vem pacientemente, até porque, sabe por quê? Tomé falava, mas tinha mais gente pensando. E aí o Cristo, não, eu vou fazer, que é por isso que ele vem esses 40 dias, porque essas pessoas agora é que vai ter conversão. Depois desse curso de 40 dias é que eles vão ser convertidos. Então Pedro negou o Cristo 3 vezes antes dele morrer. E Tomé, aí vem a Maria Madalena vê o Cristo, né? Aí depois um monte de gente vê, ele começa a aparecer para os apóstolos e o Tomé, claro, né? Que é para testar ele. O Tomé não está presente. E todo mundo fala, eu vi o Cristo, ai que lindo, ele esteve aqui, Tomé. Tem uma das aparições que está todo mundo lá guardadinho e o Cristo aparece lá no meio deles, né? Deles todos fechados. E aí, mas o Tomé não está. Quer dizer, isso já é a prova do Tomé. E aí ele fala, ele com todo mundo dizendo, que nessa altura Maria já viu a Madalena, e ele fala, eu só acredito depois que eu enfiar o dedo dentro da ferida. E o Cristo ainda fala, olha Tomé, a minha lateral, a minha direita, que é onde o soldado enfiou a lança. Você acha que essa pessoa estava convertida? E ele fala, tu creres porque vistes. Felizes daqueles que não viram e creram. Então, estamos aí nesse dilema. Tá? Porque fica um monte de espírita falando, mas eu ainda tenho dúvida, né? Se bem que eu ouvia muito isso na década de 80, eu não sei se as pessoas não falam mais perto de mim, ou se as pessoas melhoraram sua compreensão. Mas as pessoas falavam, mas eu só acredito, mas é difícil, será que é isso mesmo? Que tem nosso lar? Eu só acredito se a Sheila se materializasse aqui do meu lado. Meu Deus, a Sheila vai gastar tempo com a criatura que não acredita? A Sheila tem mais o que fazer, né? O Cristo estava lá com eles, coitado, o Cristo dependia deles, porque agora eles é que vão sair pelo mundo, né, os 12, para disseminar a boa nova. Então, quer ver, depois do seu sofrimento,
Jesus apresentou-se a ele 40 dias, falando acerca do... Ele deu um curso falando tudo aquilo de novo que ele falou os 3 anos. Aquilo ali foi só a introdução, porque todo mundo duvidava. Certo? Aí, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, que é o batismo do Espírito Santo. Que eles ainda não estão batizados. Eles receberam, que é isso que a igreja comemora, o Pentecostes. São os 50 dias após a aparição, ao domingo de Páscoa. Tá? Ele morre na sexta, revive no terceiro dia. O 3 é a trinca, sinalizando a espiritualidade, né? E, inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos é a expressão da terceira pessoa de Deus. É Deus, o Filho de Deus, que é o Cristo, e o Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos? A gente vê o Espírito Santo de Deus agindo na terra. E é isso que os nossos irmãozinhos pentecostais vão ficar maravilhados, como todo mundo que lê esse livro fica maravilhado. Tem muito efeito físico, muita coisa que vai acontecer. E aí, o que eles falam? Mas a gente não precisa ficar lá naqueles evangelhos, não. Para quê? A gente faz isso aqui, daqui para frente. Do Pentecostes. Assim, o que interessa é o Pentecostes. Sabe essa junta com essa sociedade capitalista imediata? Para quê? 4 evangelhos, é muito. Falam a mesma coisa. Isso eles é que falam, não sou eu não, tá? Os evangelhos, eles contam a mesma história, mas cada um coloca uma visão e um ensinamento. Cada evangelho tem uma pegada diferente, tá? Então, isso aí eu estou dando voz ao que o povo diz aí. E aí, ele fala, pois João, fica todo mundo aí quietinho, junto, Maria lá com eles, porque o João batizou com água, né? Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Entendeu? Então é o batismo do Espírito Santo. É a terceira... Não é que sejam 3 deuses. Deus é um. Mas tem o Deus, que é a matriz energética do universo. Que, como Jesus diz, nunca ninguém viu. Só ele. Que ele quem? Mas ele diz, mas vocês podem ser filhos do Pai e podem ver a Deus na hora que fizer a união com o Cristo cósmico universal. Tá? Então, na hora que você se unir ao Pai. Mas, assim, ainda tem a outra personalidade, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Deus se manifestando através do homem na Terra. E aí a gente vai começar a ver isso muito bem. Porque lá no Velho Testamento, Deus falava com o homem diretamente, né? Que eram os profetas. Aí não era todo mundo. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, vem o Cristo, que é o Filho de Deus. Né? Ele é o Filho de Deus. E ele é uno com Deus. E agora, no Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o Espírito Santo de Deus, que é a manifestação de Deus através do homem. Já tinha manifestação do Espírito Santo lá no Evangelho. Certa ocasião, aí ele fala, fica todo mundo aí. Pois João batizou com água e aí vocês vão ser batizados no Espírito Santo, que é com fogo. Então, estavam reunidos. E aí o Cristo sobe. Aí ele vai subindo, vai ascendendo e não vai mais voltar. Inclusive, ele já disse isso. A segunda vez não vai ser assim, não. Com grande poder e glória, assim. Ei-lo aqui ou ei-lo ali. A segunda vez... Deixa eu fechar aqui a porta que o gato abriu. A segunda vez, ele vai vir dentro de nós. Por isso que eu acho fundamental o estudo de Atos dos Apóstolos. Porque o Cristo, na segunda vez, virá dentro de nós. Aí o que acontece? Aí, todos eles se reuniram sempre em oração. Isso é a primeira comunidade, que é a comunidade... Não tem um monte de centro espírita do caminho? Essa é a comunidade do caminho. O nome dessa comunidade? Comunidade do caminho. A primeira comunidade cristã, que não tem nem esse nome ainda,
né? Eles não são designados de cristãos, eles só vão começar a ser designados lá durante as viagens de Paulo, e aí todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Já expliquei, né? Então isso aí é para não ter dúvida. Maria estava lá fazendo... O que Maria fazia? Maria era pregadora? Não. A Maria era a antena e o suporte energético dessa gente toda. Né? Maria é... Por isso que os nossos irmãozinhos evangélicos, eles desdenham de Maria. Ah, Maria, porque Maria não fez nada, Maria não falou nada. Maria veio aqui e teve o Cristo. A Maria esteve ali o tempo todo. Para você ter uma ideia, vai todo mundo morrer. Esses apóstolos todos que estão aí, todos vão morrer de morte trágica, vão ser mártires, e vai restar Maria e João. João, o primo de Jesus, que quando Jesus morreu, ele tinha 23 anos. Ele estava lá no pé. É o único homem no pé da cruz. No pé da cruz tinham 5 pessoas. Tinham 3 Marias, né? Tinha a Madalena, que também era Maria Madalena, que não era da família, os outros eram da família. E tinha João, que era primo de 2º grau. Só que como Jesus era primo de Salomé, de 1º grau, o João era como se a Salomé fosse irmã de Jesus, e esse João fosse sobrinho de Jesus. É o apóstolo mais amado, que fala o apóstolo amado, o apóstolo mais amado, é porque ele era sobrinho de Jesus. Entendeu? E também evoluidíssimo. Não era qualquer um. Não é porque... Isso não é, a gente não está falando de nepotismo ou carteirada, não. O João era o João. Um garoto de 23 anos, está lá no pé da cruz, vê aquilo tudo, ele poderia se horrorizar e nunca mais fazer nada. E aí esse garoto vai ainda escrever 3 cartas e vai escrever o evangelho dele, que é um evangelho totalmente diferente dos outros 3, iniciático, que é de mensagem, e esse menino, quando ele tiver 80 anos, vai escrever o Apocalipse, que é o livro que simplesmente fecha a Bíblia, que era um livro que vinha sendo escrito há 1.600 anos. Então, esse João... E aí fica, e João é consagrado na cruz, o Cristo fala, Maria, esse é teu filho, João, essa é tua mãe. Ou seja, vocês vão juntos até o final da vida. Maria desencarna um pouco antes, segundo a própria igreja, ela é assunta, né? Ela sobe aos céus de corpo e alma. Isso é um dos dogmas da Igreja Católica. Eu estou falando isso na impressão que é coisa de espírita, mas não é, não. Isso daí, e a Igreja Católica, creia-me, ela tem documento para afirmar isso. Não é disponibilizado. Mas ela criou o dogma da onde, gente? A Igreja Católica tem esse... E aí foi feito um conselho, todo mundo votou. E João também é assunto. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, gente. É a família de Jesus. E esses eram os mais ligados. Porque João, imagina, João vai viver quase 90 anos. Nossa Senhora, ele vai assistir todo o início do cristianismo. Quando João desencarna, as coisas já estão... Os livros já estão todos... As cartas estão todas escritas, os evangelhos estão todos escritos, já tem o Atos dos Apóstolos, já dá para você fazer um cursinho, entendeu? Já tem material. E aí o que tem no primeiro capítulo, além do curso de 40 dias presencial? Tem a eleição, no final do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o Pedro lembra que está faltando 1 para completar 12, que é um outro número iniciático, né? E aí o Pedro pede, olha que lindo isso aqui, para vocês terem uma ideia, né? Primeiro que então a gente já sabe que eram 120 pessoas dentro dessa comunidade, né? E o Pedro pede, sabendo ficaram... Pede que alguém se apresente, portanto é necessário que escolhamos um dos homens
que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, assim, tinha gente já acompanhando eles há muito tempo, né? Não só os 12. E então, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunha da ressurreição, para completar os 12. E aí se apresenta o José Barsabás e o Matias. E, por uma escolha divina, que não é apresentada aqui, é escolhido o Matias. Então voltam a ser 12 discípulos, com o Matias entrando no lugar de Judas, que cometeu suicídio, né? Então, a partir do capítulo 2, a gente vai ter já o batismo, vai ser mostrado o batismo no Espírito Santo, e a gente vai ficar sabendo, finalmente, por que os pentecostais têm um monte de práticas que a gente fica vendo e a gente fica, nossa, de onde que tirou isso, né? Mas a gente vai descobrir aí a partir do capítulo 2. Então, que nós possamos permanecer na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, agora, hoje e sempre, até o próximo estudo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Tudo de excelente para todos nós, graças a Deus.